Olá, amados. Louvado seja Deus pela tua vida, que você está aqui mais uma vez. É um prazer sempre recebê-lo, uma alegria muito grande. E hoje eu queria falar com você a respeito de julgamentos. É um tema delicado e nós, nos nossos relacionamentos dentro da sociedade que nós vivemos, nós, volta e meia, estamos julgando uns aos outros. E muitas vezes, sem perceber, a gente se coloca numa cadeira de juiz. E lá estamos nós, julgando uma pessoa. E hoje, nas redes sociais, se você prestar bem atenção, existe a tal da cultura do cancelamento, que está muito hoje falada nesses dias. E essa cultura do cancelamento nada mais é do que o julgamento que as pessoas fazem umas das outras. Porque quando uma pessoa cancela a outra na rede social, deixa de seguir alguém numa rede social, ela, antes de fazer aquilo, ela julgou aquela pessoa e ela então, a partir do julgamento que ela fez daquela outra pessoa, ela deixou de seguir, ela cancelou aquela pessoa numa rede social. Então, a rede social hoje, na verdade, ela retrata aquilo que nós já vivíamos no nosso dia a dia, em nossos relacionamentos uns com os outros. E antes de falar necessariamente do julgar as pessoas, é preciso que se faça uma distinção aqui, porque existe uma diferença muito grande entre julgar pessoas e julgar valores. Porque muitas vezes se faz necessário que a gente venha julgar valores para que nós possamos estar apurando e melhorando, aprimorando o nosso modo de viver, o nosso comportamento, a nossa conduta. Para que isso aconteça, nós precisamos fazer juízo de valores, julgar aquilo que é certo e aquilo que é errado, para então absorver para a nossa vida aquilo que é certo e descartar aquilo que é errado. Então, é necessário que nós venhamos fazer um juízo, sim, de valores. E para que não fique só nas minhas palavras, eu vou citar a você um texto bíblico que dá base para isso que estou falando, que está lá no livro de 1 Coríntios. Se você quiser abrir aí a sua Bíblia, está no livro de 1 Coríntios, capítulo 6 e o versículo 12, que diz assim, Paulo escrevendo à igreja de Coríntios: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Veja que esse texto, quando Paulo escreve aqui essa carta, ele está dizendo, olha, todas as coisas me são lícitas, elas estão ao meu alcance, eu posso fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas convém que eu faça. Ou seja, nem todas as coisas são boas para mim, não convém. E quando eu quero chegar nesse resultado de analisar aquilo que convém ou não para mim, eu necessariamente tenho que fazer um julgamento de valores, um julgamento daquilo que é certo e daquilo que é errado. Então, julgar valores, até para que eles sejam absorvidos por mim ou não, é necessário. E veja, quando ele fala aqui que nos convém, ele diz, e ele está dizendo que nem todas as coisas me convêm, está dizendo que esses valores, eles precisam ser julgados para serem aplicados na nossa vida. Eles precisam ser julgados para que você venha estar observando o seu modo de viver e não o modo de viver do outro. Então existe também esse detalhe. E aí é essa diferença que eu quero que você entenda antes de mais nada, que é necessário sim você fazer o juízo de valores, mas não de pessoas. E todo julgamento, quando ele precisar existir, que você venha terminar a sua frase do julgamento que você faz dessa forma, que aquele comportamento, que aquela atitude está certo ou errado.
e não terminar a sua frase em aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher está certo ou está errado. Porque se você transfere para a pessoa, você começa então a julgar a pessoa e não os valores. Então que você venha entender logo de cara essa diferença e estar sim proferindo juízo sobre valores. Agora, sobre pessoas, a Bíblia ela tem vários textos, inúmeros textos em que ela enfatiza, em que ela é categórica para que nós não venhamos julgar as pessoas, para que nós não venhamos proferir juízo com relação às pessoas. E eu destaquei pelo menos um desses textos para meditar com você aqui hoje, para que nós possamos nos convencer de que realmente não se deve fazer o juízo de pessoas e trazer isso para o nosso modo de viver, nas nossas práticas diárias, e que nós possamos absorver esses ensinamentos. Então esse texto que eu separei para nós está lá em Mateus, capítulo 7, e o versículo 1. Mateus, capítulo 7, e o versículo 1. Se você puder abrir a tua Bíblia, e é Jesus aqui dizendo, e ele diz exatamente assim: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis que é uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então veja que esse texto, amados, Jesus ele é bem categórico quando ele começa, já no primeiro versículo, a primeira frase de Jesus já é uma ordem direta: não julgueis. Você que está ouvindo esse áudio aqui e vendo esse vídeo, Deus está dizendo para você, aqui na pessoa de Jesus, de forma muito direta: pare de julgar, não julgue. É o que Ele está dizendo, não são palavras minhas, não são palavras de uma religião, é Jesus, o Filho de Deus, que nos traz aqui um novo modo de viver e que veio aqui inaugurar um novo estilo de vida para os seres humanos. Ele está estabelecendo um critério bem rígido: não julgueis. Essa é a primeira coisa que você precisa ter na sua mente. E aí então ele continua no versículo 2 e diz o seguinte: olha, com a mesma medida que você medir, você será medido. Com a mesma medida que você medir, vos tornarão a medir. Então, a primeira lição aqui, a recomendação que Jesus nos dá para que nós venhamos nos convencer a não julgar as pessoas, é justamente esse fato de que, da mesma maneira como eu julgar, ou a mesma medida, o mesmo critério, o rigor que eu usar para julgar as pessoas, volta e meia eu vou ser julgado também. Volta e meia eu vou receber o mesmo tipo de julgamento. Muitas vezes as pessoas andam pela vida e elas estão se perguntando: mas por que eu estou sofrendo tanta injustiça? Por que muitas vezes eu sou julgado sem saber por quê? Por que muitas vezes as pessoas são duras, inflexíveis comigo? A resposta está nesse texto. Porque muitas vezes você tem sido dessa forma com os outros. Você está semeando esse tipo de conduta. Seja muitas vezes no seu particular, com apenas uma pessoa dentro da sua casa, seja no seu trabalho, aonde quer que seja, quando você está julgando as pessoas e usando desse rigor com as pessoas, passa-se um tempo, aquela semente está lá, e daqui a pouco você começa a colher isso da vida. Porque veja que o texto fala isso, fala exatamente isso. Não julgueis, para que não sejais julgados. O julgamento vai vir de alguém um dia. E aí ele fala que
Com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. Alguém um dia vai também fazer esse mesmo julgamento com você, e pode ser duro, e aí eu vou dizer a você que vai ser duro sim, porque o ser humano ele tem essa tendência de ser duro no seu julgamento, até porque ele não tem uma visão ampla, panorâmica da vida das pessoas. Toda vez que o ser humano ele se põe a julgar alguém, ele está olhando apenas o recorte de alguém. Ele não vê a intenção do coração das pessoas, ele não vê as motivações. O ser humano tem uma visão muito limitada, então, portanto, toda vez que ele vai julgar, mesmo que seja um fato muitas vezes gritante, que causa revolta, ele está vendo apenas um recorte. E a tendência desse ser humano, quando ele julga o outro ser humano, é que ele faça um julgamento só em cima daquele recorte, portanto ele vai ser uma pessoa injusta. E, portanto, ele muitas vezes vai pesar a mão. Então, Jesus, sabendo disso, da nossa limitação de visualizar o outro na sua plenitude, ele então já se antecipa no primeiro versículo, já vai falando, não julgueis. Não julgueis, porque vocês têm toda essa desproporção ao julgar, e essa desproporção vai voltar para você um dia. A vida vai começar a ser injusta com você, as coisas começam a dar errado, você começa a ser julgado pelas outras pessoas e muitas vezes se sentindo ali injustiçado, e é tudo coisa que você semeou um dia nos seus relacionamentos. Então não julgue, então pare de, como diz o ditado popular, pare de cuspir para cima, porque isso um dia vai voltar para você. Pare de julgar as pessoas, porque isso vai voltar para você. É o que Jesus está dizendo. Vos tornarão a medir, da mesma forma que você mediu alguém. Então, nem comece, nem se coloque nessa cadeira de juiz. Então, nem julgue, é o que Jesus está dizendo. Então, é a primeira recomendação. É o que ele nos ensina. E para que você tenha uma ideia do quanto nós somos injustos nos nossos julgamentos, duros de coração ao julgar alguém, a nossa limitação ao julgar. Existe um outro texto na Bíblia, que está no livro de Romanos, que deixa muito claro o quanto nós somos despreparados para julgar. Se você abrir em Romanos capítulo 2 e o versículo 4, primeiro que se você olhar o capítulo 2, desde o seu início, você vai ver que o contexto aqui é justamente Paulo aconselhando os romanos a não julgar, criticando essa postura de julgamento que nós podemos ter uns com os outros. E aí no versículo 4 ele diz, e complementando o que ele estava dizendo aos romanos, ele diz o seguinte: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Olha que coisa incrível. Paulo está falando, olha, porque você é duro de coração, você está ignorando a maneira como Deus julga. Você deveria, se você quer se colocar nesse lugar de julgar, você deveria ser igual a Deus, mas você está ignorando como Deus julga. E como que Ele julga? O texto é bem claro, o texto está dizendo, ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade, paciência, longanimidade. É dessa maneira que Deus julga, porque o fim que Ele espera, como diz o texto, é o arrependimento, porque a sua longanimidade, a sua benignidade, a sua paciência vai fazer com que o transgressor que está ali para ser julgado, por conta dessa paciência de Deus em julgá-lo, vai fazer com que ele se arrependa. Esse é o objetivo do julgamento de Deus. É como Deus vai ser, E então, Ele espera que nós também sejamos dessa forma. Mas a verdade é que o nosso coração não é esse. Porque aí Ele diz muito claramente,
Porque segundo a dureza do teu coração, impenitente. E aí eu busquei essa palavra no grego, impenitente, que significa amatanoetos, que no seu significado está dizendo que é a pessoa que não admite mudança, a pessoa que não admite arrependimento. Então nós temos esse coração que não admite a mudança do outro, principalmente porque a gente vê o outro fazendo uma coisa muito errada. E aí a gente, quando julga, a gente já tem esse sentimento de que não admite que ele se arrepende. Veja que eu não estou falando de consequências, porque as pessoas que fazem as suas coisas erradas, elas vão ter as consequências naturalmente, porque Deus não se deixa escarnecer. É o que diz outro texto da Bíblia. Aquilo que o homem planta, ele também colhe. Mas veja que em termos de transformação, arrependimento e salvação, Deus está sempre esperando que o ser humano, ele venha se arrepender. Então ele é longânimo. Ele não profere a sua sentença de condenação. E nós deveríamos ser assim também, mas nós não somos. Nós temos uma tendência totalmente oposta. E Jesus, sabendo desse nosso coração, que é o que Paulo descreve aqui aos Romanos, Jesus então ele já fala no começo do seu texto: não julgueis, porque você não vai ter esse coração longânimo. E aí, essa falta de longanimidade, essa falta de paciência um dia vai voltar para você também. Você vai colher isso da vida e de outras pessoas, de outros relacionamentos. Então não julgue. E aí entra a empatia. Quando você ter a tendência de julgar uma pessoa, se coloca no lugar dela. Imagina eu recebendo um julgamento agora e eu estou no lugar dela. Porque é isso que acontece. Porque Jesus falou que é isso que nós vamos receber na mesma proporção. Então você tem que ter o exercício de se colocar no lugar daquela pessoa que é transgressora e de como ela está sendo julgada, porque você vai receber isso de volta um dia também. Então, é a primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto, onde Jesus está falando sobre o não julgar. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que nós não temos moral suficiente para emitir juízo sobre uma pessoa. Nós não somos perfeitos. Então, portanto, porque nós não somos perfeitos, não tem como nós estarmos nessa posição de juiz. Porque só pode julgar e proferir juízo sobre alguém quem não tem nenhuma sentença sobre si. E nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então, não existe ninguém que tenha essa condição. E Jesus está falando isso aqui exatamente com essas palavras. Olha, você tem um argueiro no teu olho, ou seja, o argueiro aí significa uma palha. E muitas vezes, na realidade, o que ele fala é que você tem uma trave. E você quer ver o argueiro do olho do teu irmão, a palha no olho do teu outro irmão, e você tem uma trave no teu. Então Jesus está colocando aqui o cenário de duas pessoas que representam toda uma sociedade, toda uma humanidade, em que todos, seja uma trave, seja um argueiro, todos têm os seus defeitos. Então ninguém tem condição de estar proferindo juízo um sobre o outro. E Jesus está colocando isso de maneira muito clara, aqui desde o versículo 3 ao 5, para que a gente não faça o julgamento sobre o outro, porque nós temos, cada um na sua proporção, tem o seu argueiro, tem a sua trave, então não tem como. Não temos essa moral, não temos essa condição de julgar um ao outro. E muitas vezes nós nos sentimos no direito de estar julgando alguém, porque o erro dessa pessoa que ela está cometendo, eu nunca cometi, ou se já cometi, eu evito cometê-lo. Eu sou forte naquilo que aquela pessoa é fraca, então eu me sinto no direito de julgá-la, porque eu não cometo aquele erro. Mas deixa eu dizer algo para você. Talvez você não cometa aquele erro, talvez naquela área você é forte, mas em outra área da tua vida você é fraco, você tem defeitos, você tem erro, e isso por si só já está te descredenciando dessa cadeira de juiz, porque talvez você não cometa aquele erro, mas outros você comete, então não tem como. Então
Nós precisamos parar com essa tendência, com esses argumentos que muitas vezes nós usamos. Não, mas eu não faço aquilo ali. E aí eu me sinto em direito de julgar. Não, mas você comete outros erros. Você tem outras falhas. E aí a gente vai ver isso muito claramente no livro de Romanos, para que você tenha uma base bíblica para isso, em Romanos capítulo 2, versículo 1. Veja o que diz o texto, que é inclusive preâmbulo desse texto que nós lemos agora há pouco. Ele diz assim, Romanos capítulo 2, versículo 1: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Eu não posso acreditar que aqui, quando Paulo escreve aos Romanos, ele está imaginando que todos cometem o mesmo erro. O que ele está querendo dizer é que todos cometem erros. Todos estão no mesmo patamar. Todos estão dentro do mesmo balaio. Todos cometem os seus erros, cada um o seu erro, aonde é fraco em alguma área da sua vida. Cada um tem a sua fraqueza. Então, quando ele diz aqui, de forma muito clara, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Você está no mesmo patamar. E aí, quando ele fala, portanto, és inexcusável, a palavra inexcusável significa és indesculpável. Não tem desculpa para isso. Para essa postura, para esse modo de vida onde você está sempre julgando o outro. Então pare com isso. A Bíblia é muito clara. Deus está sendo muito claro com você aqui hoje. Deus quer a sua saúde emocional. Deus quer a sua saúde espiritual. Portanto, Ele está hoje falando para você, pare de julgar. Não se cerque de argumentos, porque você está vendo que não tem para onde fugir. Pare de julgar. Ele está sendo muito claro aqui. E muitas vezes nós também sentimos o direito de julgar o outro porque nós achamos que os nossos erros sempre serão menores do que o erro dos outros. Não, eu até tenho consciência de que eu tenho os meus outros erros. Eu sei, não, pastor, eu realmente eu sei que aquele erro eu não cometo, eu cometo outros, mas os meus erros são menores. Eu não faço. O tamanho desses erros que essa outra pessoa ou essas outras pessoas fazem, esse tamanho de erro eu não tenho na minha vida. Então a gente tem essa tendência de, porque achar que os nossos erros são menores, eu me sinto no direito de julgar. Nesse mesmo texto que nós lemos de Jesus, quando ele fala, olha, por que você repara no argueiro, né? Ou na palha, que é o significado disso, que está lá no olho do teu irmão e não vê a trave do teu. Jesus, quando ele está falando isso, ele está aqui, ele classificando o tamanho do erro. Não é eu que falo o tamanho do meu erro. O tamanho do meu erro, ele não pode ter o meu ponto de vista. Aliás, do meu ponto de vista, eu posso nem enxergar o meu erro, que é o que ele falou. Por que não vês a trave do teu? Então, se depender do meu ponto de vista, talvez eu nem veja os meus erros. Então, o ponto de vista para o tamanho dos nossos erros, ele não tem que ser nosso. Ele tem que ser de Deus. É Ele que classifica. Deixa eu te falar uma coisa. Para Deus, você nunca vai ter um tamanho menor para que você se sinta à vontade para julgar o outro. Senão, ele não começaria o texto dizendo não julgues. Seria inclusive um paradoxo. Então, e Jesus, quando fala também na sequência aqui, ele diz, olha, tira a trave do teu olho, para poder ver então o cisco, para ver claramente, tirar o cisco ou o argueiro, né, do olho do teu irmão. Ele não está legitimando o julgamento aqui. Então aqui Jesus então está dando uma autorização. Se eu conseguir então tirar a trave do meu olho, ou os meus erros eu conseguir tirar, olha, meu amado, se você entendeu bem, quando Jesus fala tira a trave, ele está querendo dizer tira os teus pecados. E eu pergunto a você, você é capaz de tirar os seus pecados de você? Você é capaz de se auto-redimir? Você é capaz
de sacrificar-se por si mesmo em relação aos seus pecados? Porque para que haja perdão dos pecados é necessário que haja o derramamento de sangue, como diz a Bíblia. E isso aconteceu durante anos e anos até Jesus e não era suficiente. Então Jesus veio de uma vez por todas e o seu sangue, sim, o sangue de Jesus nos redime dos nossos erros, tira as nossas traves, tira os nossos zagueiros. É Ele que faz isso. E eu não tenho condição de tirar eu mesmo. Então, se eu não tenho condição, eu não tenho a legitimidade de julgar. Então, que você possa, de uma vez por todas, parar e analisar o estilo de vida que você tem tido nos teus relacionamentos, para que você pare de uma vez por todas de julgar as pessoas. Faça sim juízo de valores, para que esses sejam cada vez mais incluídos na sua vida e aprimorem o seu jeito de ser, a sua conduta, os seus comportamentos. Mas jamais, nunca, como Jesus diz aqui, não julgue o outro. Comece a viver dessa forma, para que você não venha entesourar para si, como diz Paulo no texto aos Romanos, a ira de Deus. Porque senão Deus começa a acumular ira em relação a você, porque Ele vai ver que Ele é um Deus compassivo, paciente, mas você não é. E não tem aprendido dele ser dessa forma. Então Deus está hoje dando a você todas as diretrizes para que você possa então passar a viver dessa forma. E eu tenho certeza que você assim fazendo será ricamente abençoado, terá uma vida muito melhor, muito mais saudável e vai colher muito mais coisas boas para a sua vida. Muitas portas vão se abrir, porque se você vai ter menos pessoas te julgando com a mesma medida que talvez um dia você julgasse alguém, com certeza você vai ter mais portas abertas, mais oportunidades para a sua vida. Amém, amados? Louvado seja Deus, que você possa ter essa palavra no teu coração. E eu queria reforçar aqui, como de costume, como sempre, para que se você foi abençoado, se sentiu abençoado nesse vídeo, que você não deixe de curti-lo aí na nossa página no YouTube e que você possa então também estar aí compartilhando com as pessoas que você sabe que vão receber bem essa palavra, que vão ser abençoadas por ela. E não deixe de se inscrever no nosso canal e ficar por dentro aí de todas as coisas que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima.